Muito bem, continuemos aí então com a nossa série de estudos sobre os distintivos batistas regulares e hoje falaremos sobre angelologia e demonologia. E essa doutrina, a doutrina dos anjos, é uma das doutrinas, poderia dizer, uma das mais difíceis. Por quê? Porque nós não temos muitas explicações no que tange a questão dessa esfera angélica. Na realidade, quando começa a ser descrita a pessoa e, na realidade, os anjos, essas personalidades, eles já surgem de uma maneira ali totalmente natural e sem muita explicação. É uma esfera enorme, mas pouco descrita na Bíblia. Então, não temos aí, por assim dizer, uma teoria muito forte ou muito descrita sobre a origem dos anjos. Então nós vemos que é uma doutrina que sempre causa muito interesse, obviamente, até mesmo na cultura popular. Nós vemos séries aí atuais que descrevem todo esse conflito angélico e demoníaco também. Então nós temos aí uma atual série da Netflix, Lucifer, onde que descreve o próprio diabo como um protagonista, e também Supernatural, onde que há conflitos entre anjos, demônios, arcanjos e toda essa guerra, essa batalha espiritual, por assim dizer. Mas, então, o que nós temos é que quando o diabo surge no Jardim do Éden, o que nós temos? Nós não temos muita explicação. Em Gênesis, quando surge algo diferente naquele paraíso, onde já estava o primeiro casal, surge uma serpente. E surge essa serpente falando algo incomum. Surge uma serpente também que pode ser descrita depois, até mesmo pela sua própria a maldição que ela levou de Deus. Talvez fosse uma serpente que pudesse até andar. Tanto é que Deus depois, quando amaldiçoou, falou assim que ela rastejaria a partir dali e comeria do pó. Então essa serpente, algo que talvez poderia remeter a ideias míticas do Antigo Oriente Médio, então como o Leviatã e outras coisas assim, algo conhecido nas culturas daquela região. Então seria a serpente. Ela já surge no Éden pronta, falando e com Adão e Eva. Agora, para que nós pudéssemos chegar a essa concepção que essa serpente era o diabo, então nós precisamos ir para o Novo Testamento, porque é lá no Novo Testamento que nós vamos ver Paulo, o apóstolo, falando no finalzinho do livro de Romanos, que em breve Satanás será pisado. Também nós temos no próprio livro de Apocalipse, no seu começo, no começo do livro de Apocalipse é descrito falando o seguinte: Satanás, a antiga serpente, fazendo uma alusão exatamente para o livro de Gênesis. Nós temos também o chamado Proto-Evangelion, ou o primeiro evangelho, famoso por falar e descrever esse conflito. Então Gênesis 3,15 fala o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então também uma alusão a toda obra demoníaca. Então nós não vemos aí muitas explicações. Nós já vemos tanto anjos quanto demônios entrarem no cenário bíblico sem uma descrição exata de suas origens. Mas vamos lá, nós podemos começar descrevendo os anjos. Então, os anjos, vamos dizer assim, anjos bons, começar dessa forma.
Eles são, de acordo aqui com o material, espíritos pessoais criados por Deus para servir como mensageiros e ministros de Deus. Então, Hebreus 13, 14 fala que eles são servos ministradores. Então, são espíritos que ministram. O que é ministrar? É servir. Então, são espíritos que servem ao povo de Deus de alguma forma. Eles ajudam, creio eu, em momentos críticos. Nós vemos aí a presença de anjos em momentos críticos no Novo Testamento, principalmente socorrendo apóstolos. Por exemplo, Pedro, você vê ali um anjo abrindo a porta da prisão. Então, eventos assim. Também no Antigo Testamento nós vemos ali anjos chegando e cegando os habitantes ali de Sodoma. Então, nós vemos essa característica de servir o povo de Deus. São ministros, são servos. Além disso, eles também são mensageiros. Então, nós vemos que os anjos são arautos, são portadores de mensagens especiais. Então, nós vemos ali anjos que aparecem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos um Gabriel, por exemplo, conversando com o profeta Daniel, e depois, centenas e centenas de anos depois, ele aparece conversando com José e com Maria. Então, nós vemos que os anjos bons, eles são aqueles seres espirituais criados por Deus, que mantiveram o seu estado original de santidade, de serviço e de seguimento da obra de Deus. Eles, por vezes, são chamados de anjos eleitos. Ali em 1 Timóteo 5, 21, os anjos eleitos de Deus são aqueles que não caíram. Também nós vemos uma certa descrição de uma certa diferenciação de ordens angélicas. Não sabemos como descrever exatamente essa questão de hierarquia angélica, mas sabemos que há uma diferença. Nós temos na Bíblia vários termos chamados arcanjos, serafins, querubins e anjos mesmo. Então nós vemos aí uma certa diferenciação. No judaísmo, na tradição do judaísmo, nós sabemos, ou nós pelo menos sabemos deles, né, da crença deles, que há 7 arcanjos. Então, entre eles Gabriel e Miguel também. Mas nós não temos essa hierarquia descrita de uma maneira muito precisa. Mas só sabemos que eles são os anjos eleitos de Deus. E eles foram criados no estado de perfeição. Então, Salmo 148, 2 a 5 fala sobre isso, sobre a criação dos anjos. Muito bem, nós também podemos ir para um outro aspecto, que seria os anjos caídos. Os anjos caídos. Então, os anjos caídos, nós vemos que já constitui uma outra categoria. Então, eles são aqueles que se rebelaram contra Deus em determinado momento. Eles caíram em determinado momento, eles são chamados na Bíblia de demônios, ou mesmo espíritos imundos. Nós podemos ver isso nos evangelhos. Nós vemos que, pela descrição, quem é o mais destacado entre esses demônios seria Satanás, seria o adversário. Então, esse Satanás, esse ser angelical exaltado, ele se corrompeu voluntariamente pelo pecado e liderou uma rebelião angelical contra Deus. Então nós vemos isso. E apesar do livro indicar aqui Isaías 14 e Ezequiel 28 como uma possível origem e queda, se você fizer uma leitura normal, uma leitura ali corrente dos profetas Isaías e Ezequiel, ficará
muito difícil você encaixar uma origem do diabo. Está falando exatamente de governantes humanos e tratando de uma queda, de orgulho e tudo mais, mas não temos aí muita base, ou nenhuma base, por assim dizer, para poder dizer que ali é uma descrição de Satanás. Tanto um texto quanto o outro não está falando a respeito do inimigo diretamente. Mas nós sabemos que essa figura caiu, e aí ela deformou-se em seu estado. É claro, a imagem aí é só uma ilustração, nós não temos aí uma descrição exata da figura de Satanás. Sabemos e podemos supor que é um ser exatamente muito poderoso e certamente pode se transformar de diversas formas e assumir diversos aspectos. Nós até podemos ouvir isso a partir dos relatos populares no fenômeno religioso. Então nós vemos aí a aparição de certas entidades. Então os demônios se revelam de diversas formas. Então de aparências macabras ou até aparências mesmo muito atraentes, com uma beleza assim muito sedutora. Então vai do 8 até 80 nessa categoria. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que os cristãos em Corinto não deveriam se surpreender muito, porque até mesmo o próprio Satanás tinha capacidade de se transfigurar em anjo de luz. E aí a gente pode até fazer o contraste, é lógico, entre anjos de luz e anjos que vêm das trevas. Então nós vemos aí que Satanás e seus seguidores demoníacos procuram incessantemente frustrar os propósitos de Deus. É este, então, o propósito deles: seduzir os homens, seduzir para que os homens caiam ali do favor de Deus. Eles são capazes de possuir pessoas, oprimir pessoas, tentá-las para o mal e acusar os cristãos. Todas essas atividades têm respaldo bíblico nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Agora, isso pode causar exatamente um temor, um receio muito grande. Afinal de contas, se há uma miríade, uma hoste angelical do mal, então isso é realmente para causar muito temor. Porém, quando estamos em Cristo, devemos lembrar que, espiritualmente, os inimigos de Deus, os anjos caídos, eles foram vencidos por Cristo na cruz do Calvário. E eles caminham para o destino, o castigo eterno já determinado, que é a eterna perdição. É para isso que eles estão ali destinados. O cristão jamais é exortado para confrontar Satanás. Então nós vemos muito isso aí em determinadas igrejas neopentecostais, onde que as pessoas agem assim de uma maneira muito banal, muito simplista em respeito ou a respeito do mundo angélico. Geralmente o que acontece é que essas pessoas assumem uma autoridade que não têm. Aliás, Judas, o livro de Judas fala isso, a respeito disso, que certos falsos mestres, eles fazem ousadas asseverações. É interessante que o que Judas fala é o seguinte: olha, quando Miguel lutava pelo corpo de Moisés, que é também algo que não é descrito biblicamente, há sim algumas descrições ali em relatos apócrifos, mas ali exatamente na Bíblia não é descrito. Então nós vemos ali que quando houve esse conflito entre Miguel, arcanjo, e Satanás a respeito do corpo de Moisés, note bem, Miguel, um arcanjo de Deus, ele não julgou ser possível fazer, ou lícito fazer ali
um juízo, uma palavra de juízo contra o diabo, porque isso aí é reportado somente para Deus, é direcionado para Deus, Deus que deve decidir esse tipo de coisa. Então o que nós vemos? Nós vemos que hoje, nos chamados meios, círculos evangélicos neopentecostais, as pessoas amaldiçoam, eles conversam com os demônios, eles amarram os demônios, eles pegam e falam para o demônio cala a boca lá e fica quieto, mas fica sempre aquela impressão e aquela aparência que, na realidade, aquilo ali não se trata de uma possessão ali real. Provavelmente, aí estou opinando, provavelmente são encenações. E nós podemos ver isso até mesmo pela aparência muito que teatral das pessoas, com os mesmos gestos e com aqueles braços para trás, retorcendo. Não dá muita aparência de uma possessão demoníaca real. Com isso, é claro, não estou dizendo que não há possessão demoníaca nos dias de hoje. Com certeza há, sim, e várias. Mas todos os relatos mais críveis, mais dignos aí de legitimidade, apontam ali para fenômenos mais estranhos, ou até mesmo onde que essas pessoas têm assim um poder descomunal, e então é necessário um trato mais específico e adequado. Mas principalmente um trato com oração e a autoridade da palavra de Deus. Eu acho que a grande confusão que há é exatamente isso. O homem quer, então, atrair mais adeptos para a sua igreja, então ele coloca a autoridade nele mesmo. Se algum dia nós tivermos problemas com espíritos malignos, na questão de um confronto espiritual, se você se encontrar uma situação tal que de repente precise de auxílio, você precisa contar com a autoridade da palavra do Senhor. Então recorra aos textos que falam da vitória de Cristo na cruz e da autoridade de Cristo Jesus. Jamais diga que você tem autoridade, isso, ou saia amarrando e expulsando de uma maneira aí totalmente equivocada. Isso não faz sentido. Então o cristão não é exortado a confrontar Satanás e suas forças diretamente, mas depender sempre de Cristo. Nós vemos o diabo ali nesse papel de acusar os cristãos, ele faz a mesma coisa que fez na época de Cristo Jesus. O diabo na época de Cristo Jesus fez o quê? O tentou lá no começo, levando... ou melhor, levando não, mas tentando quando que Jesus estava ali no pináculo do templo, e ali tentando, usando erradamente a palavra de Deus, e Jesus teve que redirecionar tudo que o diabo falava, interpretando malignamente a palavra de Deus, Jesus contestava, interpretando corretamente a palavra de Deus. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer também. Usar, sim, a autoridade da palavra de Deus, mas de uma maneira lícita, certa. Nós também vemos ali que o diabo tentou Jesus no jardim, no Getsemane, e nós precisamos lembrar também que é verdade, muitas vezes o inimigo ou os seus seguidores tentarão os cristãos quando esses cristãos estiverem em momentos de maior pressão possível. Então precisamos tomar muito cuidado quando estivermos sob pressão, porque será um momento em que o inimigo terá a oportunidade de nos tentar. E nós vemos aí que a vitória precisa ser sempre baseada na vitória de Cristo na cruz do Calvário, o que Cristo fez por nós. Também nós podemos dizer que o mundo angélico, apesar de ser pintado de uma maneira muitas das vezes feia, apavorante, na realidade o que
nós temos no mundo angélico é muita sedução. Então, cuidado, tanto no lado positivo quanto no negativo, para que não nos percamos nessa sedução pelo mundo dos anjos. Então, nós vemos vários erros hoje em dia. Pessoas que, até mesmo cristãos, que seguem ou tentam estudar demais o mundo angélico. Tem muitas pessoas que veneram anjos, algo que é descrito desfavoravelmente desde a época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já falava ali a respeito do culto dos anjos, provavelmente uma heresia que nasceu no meio da igreja colossense. Então, as pessoas que dão muito, tem até anjo, o meu anjo, né? Que aquela pessoa, então, tenta conversar com o anjo. Então, tem cursos para você tentar ver o anjo ou conversar com o anjo. Isso é muito comum no meio esotérico e até em algumas orações aí do passado, orações católicas do passado. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de postura, onde que as pessoas buscam os anjos. De outra forma também, pelo lado negativo, temos que tomar cuidado com essa questão aí de pegar e também ficar estudando todas as categorias de demônios e tentando pegar e formular todos os seus nomes e pesquisar muito sobre isso. Nossa mente precisa descansar em Cristo. Basicamente, o que você precisa saber nessa questão de divisão entre anjos e demônios, uma divisão básica e clássica, está aqui no Manual de Teologia Moody. Manual de Teologia Moody, na página 343, onde aponta o seguinte: qual seria a classificação dos anjos? Primeiro, todos os anjos criados. E aí depois todos os anjos criados se dividem em dois grupos. Anjos caídos, e esses anjos caídos se dividem em mais dois grupos. Que dois grupos? Primeiro grupo, demônios confinados, são aqueles demônios que foram presos em determinado momento por Deus, e que até o livro de Apocalipse aponta que um dia, ali em determinado momento, eles serão soltos, mas no momento esses demônios estão confinados. Isso, eles são apontados até no livro de Pedro, né, nas cartas de Pedro e também em Judas, e então eles estão presos. E os demônios ativos? Os demônios ativos são aqueles lá que operavam já desde a época do Novo Testamento. Nós vemos essa atividade muito forte e até os dias de hoje. Então, nós sabemos que as hostes espirituais da maldade estão em plena atuação, segundo o apóstolo Paulo, ali em Efésios capítulo 6. E o segundo grupo são todos os anjos não caídos. Então, são os anjos eleitos de Deus que retiveram a sua postura de santidade, de perfeição e seguir Deus até os dias de hoje. Então, eles têm cumprido o seu papel. Nós vemos, então, na história, ali, o primeiro erro que nós temos foi na época medieval, onde havia ali, em tempos medievais, muitas superstições que foram ali acrescentadas aos ensinamentos bíblicos. Então, a igreja da época ensinava muita coisa que não está na Escritura. E o erro de hoje em dia, a respeito de anjos e demônios, a partir da revolução científica nos séculos XVIII e XX, também teria provado ali a impossibilidade de eventos e coisas sobrenaturais. Então, todos os milagres da Bíblia e todas as aparências desses seres angelicais foram negados por teólogos liberais e por toda a ciência da época, o que também nos afeta até os dias de hoje. Então, se falarmos sobre a existência de anjos, para muitas pessoas nos dias de hoje, com um comportamento secular, elas darão risada e falarão que isso é exatamente impossível. Muito bem, para terminar aqui, o livro fala que os batistas regulares nunca foram unânimes quanto à questão
do exercício ou do exercício do exorcismo, se deve ser praticado ou não, mas rejeitam a possibilidade de um crente genuíno ser endemoniado e a ênfase demasiada no exorcismo. Então, o que nós precisamos reter é que, diante desse assunto angélico, precisamos fugir dos extremos. Fugir dos extremos e voltar para um ideal e uma teologia bíblica dos anjos. Então, acompanhar o que o Antigo Testamento fala, livro a livro, a respeito dos anjos, de uma maneira equilibrada, e também acompanhar o que o Novo Testamento diz a respeito dos anjos. O Novo Testamento e o acompanhamento do Novo Testamento nos darão a postura correta a respeito de como nós devemos agir com os anjos. Uma ilustração, por assim dizer, poderíamos dizer quando que as personagens bíblicas se confrontavam com a presença angélica. Geralmente elas perdiam o fôlego. Imagina só você encarar um anjo, um ser sobrenatural. Eu costumo dizer que certas pessoas têm até problemas de encarar uma barata no chão. Imagina só você pegar e encarar um anjo, de verdade mesmo, uma aparência angélica, em toda a sua aparência gloriosa. E aí, na Bíblia, o que nós vemos? Às vezes as pessoas perdiam o fôlego, às vezes as pessoas tinham até o interesse até de, se prostrar em adoração, e os próprios anjos de Deus, eles condenavam isso e falavam, olha, não faça isso, eu sou um conservo igual você. O que eles querem dizer é, eu sou uma criatura igual você, eu sou anjo, mas você é homem, e você é humano, eu sou anjo, mas ambos foram criados diante de Deus, então não tem essa de adoração. Também Pedro diz que os anjos têm muito interesse na pregação do evangelho. Eu suponho que é alguma coisa que eles gostariam muito de fazer, servir ao seu Senhor, mas foi-nos dada a grande tarefa, responsabilidade e privilégio de pregar a palavra de Deus e o privilégio de pregar o Evangelho. Então, encaremos de uma maneira totalmente bíblica e não nos deixemos aí seduzir pelo estudo dos anjos de uma maneira esotérica ou de uma maneira popular, de uma maneira aí que é praticada em outras igrejas que não sejam das igrejas aí que realmente seguem a palavra de Deus. Então, terminamos mais essa aula, que Deus abençoe a todos.